Claro, estamos falando de culturas, de etnias, de línguas diversas, né? Forma de comunicar com muita criatividade e com símbolos diferentes, com signos linguísticos diferentes. Então, é preciso cultivar uma habilidade intercultural. Então, é importante um diálogo que ilumine, um diálogo que traga a noção ao coração daquele que ouve sobre a essência do que está no Evangelho, né? Então, Jesus, quando ele diz em Marcos 16,15, ele fala bem assim, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, como nós ressaltamos no início. Então, qual é a habilidade que se requer do missionário? Que ele seja a pessoa que encontre os pontos de contato para o entendimento do outro em cultura diversa da sua própria cultura. Ele encontre pontos de contato da revelação de Deus em Cristo e que ele possa pegar esses pontos de contato e apresentar para outra cultura. Que haja uma boa comunicação da mensagem de Cristo em resposta às áreas sensíveis que aguardam serem tocadas, preenchidas no recebimento da graça salvadora de Deus. E isso, irmãos, isso exige maturidade. Então, o missionário é convidado a buscar essa maturidade, a construir essa maturidade. Daí o treinamento. A gente no CEAN, que é o Centro de Estudo Avançado de Missões da MID, nós temos como a nossa referência de trabalho a busca dessa maturidade evangelística missionária. Por isso que o nosso treinamento é um treinamento que envolve uma grande gama de ferramentas de instrução e de entendimento missiológico e do que aconteceu durante a história na missiologia, para que a gente possa entender melhor isso. E é isso que cada missionário deve buscar, mesmo de outras agências, né? Então, fazer missões exige maturidade evangelística missionária, mas também exige essa competência intercultural. Eu estou usando a palavra intercultural ao invés de usar a palavra mais conhecida, que é transcultural, né? Porque nós estamos falando aqui de uma maturidade daquele que é enviado a culturas diferentes da cultura cristã e que apresentam valores espirituais díspares, que apresentam valores espirituais muito diferentes, entendeu? A pessoa tem que se munir de ferramentas dialogal, de características do que tem sido conhecido como essa competência intercultural, ou seja, um tipo de habilidade de interação intencional que considera a cultura de chegada como uma concepção de interpretação e uma concepção de comunicação, que se propõe a relacionamentos verdadeiros que contribuam para o bem do próximo, né? Eu gosto muito de um teórico chamado Volkmann. Ele trabalha a cultura intercultural, né? A habilidade intercultural, e ele diz que os agentes envolvidos em um encontro intercultural devem procurar conhecer as diferenças entre a cultura do outro e a sua própria, e reconhecer essas diferenças em circunstâncias concretas, para ele poder desenvolver as estratégias. Que tipo de estratégia? Estratégia que possam lidar de uma forma inteligente e de uma forma apropriada com os costumes da outra cultura. É interessante isso, porque esse termo competência intercultural, ele normalmente é entendido como uma capacidade e como uma habilidade para aprendizagem de línguas estrangeiras, né? Mas eu saquei, eu destaquei, né? Eu escolhi essa técnica, essa metodologia, né? E gostei muito dela e trabalho com ela, né? E estamos usando aqui com uma acepção missiológica, porque estamos envolvidos com um encontro cultural que
nos apresentamos para conhecer as pessoas da cultura, de uma nova cultura, em situações concretas e situações que estamos buscando iluminar pontos de contato. Então é necessário o cultivo de capacidade de empatia, capacidade de tolerância diante de confusões, de manejo de conflitos, né? Que deve vir servindo mesmo a situações em que a compreensão entre diferenças que podem ser inusitadas apareçam. Então, que aquele que se propõe trabalhar com os povos, com as culturas, tenha o coração voltado para a compreensão do que é inusitado. Não se assustar, né? Existe a estranheza, mas não valorizar a estranheza, mas valorizar o diálogo, né? Nem sempre, irmãos, o inusitado cultural que surge de repente, ele vem como um estranhamento que seja ruim, né? Porque pode agir esse estranhamento como uma chave interpretativa. É o que a gente trabalha na teologia da complexidade, é o que a gente trabalha numa fenomenologia da religião que queira entender o outro, e na teologia que queira comunicar ao outro, né? Então, pode agir essa estranheza como uma chave interpretativa, abrindo a porta de acesso. As pessoas constroem, às vezes, torres, né? Mas agora nós queremos pegar essas torres destacadas do conjunto de edificações para uma ponte de interligação cultural. Entende? Não algo monolítico e uma estrutura que te garanta segurança, mas mesmo que haja uma insegurança em ultrapassar de um lugar para outro, uma ponte relacional que a gente construa na comunicação e no compartilhar do coração. Usando aqui uma expressão do modelo de um outro teórico, né, chamado Barham, podemos dizer que o missionário que cultiva a competência intercultural é capaz de ver relações entre diferentes culturas, de mediar, de interpretar cada uma a partir da perspectiva do outro, para os outros e para si mesmo. Por isso que eu tenho a alegria de trabalhar isso quando estamos trabalhando em missiologia. Além disso, quem busca essa capacidade, quem busca essa cultura intercultural, essa habilidade intercultural, essa cultura que está entre duas coisas e quer conhecer o outro, é isso que eu quero dizer, né? A pessoa possui então uma compreensão, precisa possuir, uma compreensão crítica e analítica da sua própria cultura. Porque quantas falhas nós temos na nossa cultura, quanta dificuldade de entendimento, quanta parte pecaminosa, irmãos, nós temos também por construção social. Então, se nós temos isso em nós mesmos, por que não compreender o outro, né? Então, é necessário ter essa compreensão crítica e analítica da nossa própria cultura e ter consciência dessa perspectiva pessoal que se lança para o entendimento, de forma que a gente possa, então, num determinado momento cultural, ao invés de acreditar que a minha compreensão é a compreensão correta, né, eu olhar com naturalidade para o outro. Naturalidade para entender como ele pensa. Às vezes temos que saber como pensa a religião, como pensa a revelação, como pensa de si mesmo, como pensa o mundo ao redor, como pensa a natureza, como pensa o fenômeno religioso. Então, essa competência intercultural também pressupõe a capacidade de trabalhar isolado da agência de envio, que muitas vezes o ambiente é isolado, e do ambiente eclesiástico, que é comum da igreja, né, comum ao crente. No ambiente de cultura cristã majoritária é mais fácil. Então, há uma diferença notória do trabalho pastoral
eclesiástico num lugar onde a cultura é majoritária cristã, como no Brasil, por exemplo, e com um lugar no campo missionário, onde você vai trabalhar, onde a outra cultura tem uma religião majoritária, que nós queremos entender, compreender, para abrir um diálogo, o diálogo da fé e o diálogo da revelação, da autorrevelação de Deus em Cristo Jesus, o Salvador, o Redentor do mundo. Então, no campo missionário, o apoio de pessoas treinadas na Bíblia, convivência em Cristo, de situações que trouxeram amadurecimento, capacidade de resiliência diante dos embates do cotidiano, tudo isso, irmão, é praticamente inexistente. Nós vamos construir as pontes ainda, né? E dificilmente vamos encontrar um ministério fácil no exterior, né? Então temos que desenvolver estratégias para isso. E por que nós desenvolvemos essas estratégias, né? Porque é fundamental que o nosso coração reconheça aquilo que Davi diz. Davi fala assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. É isso que nós reconhecemos, que os seres humanos têm sede não de uma entidade, não de uma divindade local, cultural, não de um espírito que se manifestou. Isso é a construção das religiões. Mas, no fundo, todos nós, não importa a cultura, temos sede do Criador e queremos estar com Ele. Então, é fundamental que o missionário tenha consistência doutrinária e vivência ministerial, pois o campo missionário não é propriamente o lugar do amadurecimento ministerial, ele é o lugar do exercício da vocação ministerial, da vocação missionária. E eu convido você a essa reflexão.